O estigma como mecanismo de dissociação da autoria. Elementos para uma teoria jurídica da dignidade, da autoria e da continuidade como bens protegidos. Tenho me dedicado à escrita de uma obra sobre as premissas fundamentais que sustentam ou silenciosamente corroem a posição de um indivíduo na estrutura social. Toda estrutura de poder depende de mecanismos de estabilização. Alguns são visíveis, outros operam na penumbra. O estigma pertence a esta segunda categoria. O estigma não é apenas um rótulo, é um dispositivo de reorganização social, um marcador simbólico que, uma vez aderido à identidade, altera a forma como o indivíduo é percebido, reconhecido e autorizado a existir nos espaços de validação. Sob o ponto de vista jurídico, o estigma não é um fenômeno neutro. Ele incide diretamente sobre bens jurídicos protegidos. Tenho me dedicado à escrita de uma obra sobre as premissas fundamentais que sustentam ou silenciosamente corroem a posição de um indivíduo na estrutura social. Toda estrutura de poder depende de mecanismos de estabilização. Alguns são visíveis, outros operam na penumbra. O estigma pertence a esta segunda categoria. O estigma não é apenas um rótulo, é um dispositivo de reorganização social, um marcador simbólico que, uma vez aderido à identidade, altera a forma como o indivíduo é percebido, reconhecido e autorizado a existir nos espaços de validação. Sob o ponto de vista jurídico, o estigma não é um fenômeno neutro. Ele incide diretamente sobre bens jurídicos protegidos. Ele se aproxima, simultaneamente, assim, da honra, quando compromete a reputação social do indivíduo, da identidade, quando dissocia o indivíduo de sua própria narrativa e autoria, de sua forma mais grave, da dignidade da pessoa humana, quando compromete sua posição como sujeito reconhecido. A dignidade não é apenas um princípio abstrato. Ela é o fundamento que sustenta a possibilidade de existência social legítima. O estigma atua exatamente nesse ponto. Ele altera a posição do indivíduo na estrutura de reconhecimento. Como demonstrou Axel Honneth, toda identidade depende de reconhecimento intersubjetivo para se estabilizar. Quando esse reconhecimento é artificialmente interrompido, não ocorre apenas um dano psicológico, ocorre uma desorganização estrutural da posição social do indivíduo. O estigma reorganiza fluxos de reconhecimento, e ao reorganizar reconhecimento, reorganiza poder. Por trás da aniquilação simbólica, frequentemente existe uma cadeia de beneficiários. A exclusão de um não é um vazio, é uma substituição funcional dentro da estrutura social. Em determinados contextos, não ocorre apenas o silenciamento, ocorre a dissociação entre autoria e circulação simbólica. Ideias, expressões e construções intelectuais passam a circular desvinculadas de sua origem. Permanecem operantes, mas não mais vinculadas ao seu autor. Isso produz um efeito juridicamente relevante. A ruptura da continuidade existencial legítima, a continuidade é o eixo invisível de toda trajetória, ela que transforma ação em reconhecimento em posição. Quando essa continuidade é interrompida, não ocorre apenas um prejuízo circunstancial, ocorre a destruição de futuros previsíveis. Sob o ponto de vista jurídico, isso representa uma forma de violação indireta da dignidade humana, pois compromete a autonomia existencial do indivíduo enquanto sujeito de sua própria trajetória. Certos ambientes operam por nexos relacionais, que não admitem a permanência de quem não integra suas cadeias internas de validação. Nesses contextos, o reconhecimento deixa de decorrer da autoria e passa a decorrer do alinhamento. Lá forma-se, então, aquilo que Pierre Bourdieu descreveu como estrutura de reprodução simbólica do poder. O estigma, nesses contextos, não é um erro, é uma tecnologia social. Ele cumpre uma função estrutural, reorganizar posições sem que o mecanismo de reorganização se torne visível. Mas todo mecanismo simbólico possui um limite estrutural. Ele depende da ausência de registro. O registro interrompe a dissociação entre autoria e existência social. O registro reconecta o autor à sua própria obra. O registro é, portanto, uma forma de proteção jurídica da dignidade e da identidade, que a dignidade depende também da possibilidade de o indivíduo existir como autor de sua própria narrativa. É nesse ponto que a pesquisa jurídica deixa de ser apenas investigação. Ela torna-se estratégia de sobrevivência estrutural. Deste ponto, derivam 3 estratégias fundamentais para recuperar o próprio capital simbólico, mesmo em cenários de violência estrutural. Nomear é recuperar a voz, a autoria e posição social. Escrever é criar lastro histórico e documental. Compreender que estigmas se desfazem,
na justiça em núcleos sociais não capturados pela ilicitude. Este artigo integra uma obra maior dedicada à análise de como mecanismos simbólicos produzem efeitos jurídicos concretos sobre direitos fundamentais, especialmente a dignidade, a honra e a identidade. Uma etapa de reconstrução deliberada da autoria, que a autoria, quando registrada, não pode ser permanentemente dissociada de sua origem. Ela permanece, com a assinatura visível,